por todos aqueles que têm crido na tua palavra, que têm ofertado pelos amigos, alegria no coração. Que o Senhor abençoe poderosamente nesse ano, mais ainda, para a honra e glória do Senhor. Que o irmão e a irmã que tiver com alguma dificuldade, com dívidas, com dificuldade, possa ser livre, ficar abençoado, administrar bem, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Herbert, pega aqui para nós, leva lá o irmão Milton, glorificar o nome do Senhor com a palavra. Maravilha. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Bom, nós temos que cumprir os protocolos, né? Máscara, álcool, mas a nossa confiança está no Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos meditar aqui numa palavra? Glória a Deus. Primeiro domingo de janeiro, né? Dia 2 de janeiro de 2022. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Se não fosse o Senhor na nossa vida, onde nós estaríamos? Aonde eu e você estaríamos uma hora dessa? Se não fosse a graça e a misericórdia dele na nossa vida, né? Glória a Deus. Mas o Senhor é bom, né? Nosso Deus é bom, Ele é misericordioso. Outrora nós não conhecíamos o Senhor, não sabíamos quem era Jesus, estávamos longe, afastados das promessas, da maior promessa que hoje nós temos, que é a salvação. Amém? Estávamos longe, não éramos povo, mas hoje nós somos povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar uma palavra aqui, em 1 Crônicas, o capítulo é o 13. Nada é melhor do que começar o ano com uma palavra de Deus, né, irmãos? Nós vamos ler alguns versículos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Uma passagem muito conhecida nossa da igreja, mas Deus, Ele renova a palavra dEle, e daquilo que Ele já falou, Ele traz algo novo, acima daquilo que Ele já falou. Todo mundo achou? Diz assim a Sagrada Escritura para nós nessa tarde. O texto, o tema aqui do capítulo 13, na minha Bíblia, na minha versão, está escrito assim: a arca é depositada em casa de Obed-edom. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus
da casa de Abinadab, sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus em todas as suas com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. Até aqui, irmãos. Pai, está aqui a tua palavra. Senhor, só na leitura o Senhor já falou conosco. A tua palavra é maravilhosa. Ela é viva, Pai, ela é viva. Ela é viva, é ela que convence, é ela que traz fé, é ela que nos guia, ela é a luz para os nossos pés e luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, ela é a nossa direção, ela é o nosso norte. Nós cremos, confiamos na tua palavra e acreditamos que através dela o Senhor vai falar conosco nessa tarde. O Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui, o problema, a dificuldade, as aflições, e eu creio que a tua palavra, Pai, ela vai ser nessa tarde como um bálsamo, Senhor, como um bálsamo, ela vai ser como uma lâmpada, ela vai ser como uma flecha, Senhor, e ela vai fazer aquilo que o Senhor tem para fazer nessa tarde, nos nossos corações, nas nossas vidas, através da tua palavra, Pai. É o que eu creio, Senhor, é o que eu creio, é o que eu acredito, e está tudo nas tuas mãos, Espírito Santo, está tudo nas tuas mãos. Essa é a oração que eu faço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Irmãos, todos nós conhecemos o texto e eu interrompi a leitura poucos antes, em que vai acontecer algo triste nesse capítulo, que é a morte de Uzá, filho de Abinadab. Mas não é isso que eu quero pregar. O que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja nessa tarde é que nós temos que nesse ano de 2022 buscar a presença de Deus para as nossas vidas. Amém? Você entendeu o que Deus quer falar com você, comigo nessa tarde? Ele quer que nós buscamos a presença dEle para as nossas vidas. O texto é maravilhoso. O primeiro livro de Crônicas, no capítulo 13, se você for ler, Davi, ele tem no coração, né, nós sabemos que Davi é o homem segundo o coração de Deus, e ele tem no coração dele, ele desperta isso em todo Israel, e ele congrega todos os líderes, toda a liderança, convoca o povo, e ele, creio que ele vai orar, e vai trazer diante do povo para buscar a arca da aliança, a arca pela qual se invocava o nome de Deus, porque a arca, nesse tempo aqui, ela não está na presença, ela não está em Israel, ela não está em Jerusalém. E para nós entendermos o que Deus quer falar comigo e com você, nós vamos voltar um pouco na história. Nós vamos lá em 1 Samuel, se você quiser acompanhar aí, lá em 1 Samuel. Só voltar um pouquinho. Em 1 Samuel, Deus vai levantar o profeta Samuel, e Deus vai levantar o profeta Samuel em um tempo, na história da Bíblia, difícil, terrível. Por quê? Porque o templo, a casa de Deus na época de Samuel, quem era o sacerdote? Era Eli. Eli também ele foi juiz, ele julgou Israel durante um tempo. E a arca da aliança, ela está ali no templo, onde Eli é sacerdote. E os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles faziam a oferta no templo. Eles pegavam a oferta do povo, que o povo trazia, e levava até o templo para ser sacrificada. E a Bíblia, ela vai nos mostrar, ela vai nos relatar que Hofni e Finéias, eles estão fora da presença de Deus. Eles estão em pecado. A Bíblia vai chamar os dois filhos de Eli de homens de Belial, homens que não conheciam a Deus, e a presença de Deus estava ali.
representada pela Arca da Aliança. E a Bíblia vai nos relatar que a Arca da Aliança ela vai ficar ali durante mais ou menos 20 anos. Se a gente for ler aqui, ó, em 1 Samuel, no capítulo 5, glória a Deus. Isso, a palavra de Deus vai mostrar para nós o que eu estou falando para vocês. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 8. Diz assim, ó: Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. A arca, irmãos, ela vai sair da terra dos filisteus, da terra de Israel, e vai para a terra dos filisteus. Mas não é isso que eu quero mostrar para os irmãos. O que eu quero mostrar para os irmãos é que a arca, ela ficou ali em Israel, no tempo de Eli, durante quase 20 anos. 20 anos. E por que a arca de Deus, ela vai sair de Israel, e os filisteus vão conseguir levar a arca para a terra deles? Por causa do pecado. Por causa do pecado de Hofni e Finéias. Eles estavam longe da presença de Deus, estavam em pecado, e Deus vai permitir que a Arca da Aliança saia dali. Irmãos, é interessante 1 Samuel aqui que vai falar da vida de Hofni e Finéias. Por quê? Porque Eli já era velho. A Bíblia fala que ele era velho, ele tinha 98 anos, era gordo, Eli já estava quase no tempo de morrer. Eli não corrigia os filhos dele, e a presença de Deus pela Arca da Aliança, ela estava ali. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é o seguinte, que não adianta a presença de Deus estar no nosso meio se a gente estiver fazendo coisa errada, se a gente estiver em pecado. Nesse ano de 2022, não é porque é o ano novo, nós temos que fugir da aparência do pecado. Nós temos que fugir do pecado. Nós temos que orar, buscar em Deus força para que nós não entremos em tentação e não demos lugar para o pecado na nossa vida. Amém? E vai acontecer algo aqui na história, que a Bíblia nos relata, que os filisteus eles vão invadir Israel, eles vão pegar a arca, e a Bíblia vai dizer que a mulher de Finéias, nesse tempo, ela estava grávida, ela estava para dar à luz. E quando os filisteus entram na terra de Israel, eles invadem a terra, eles tomam a arca, o sogro dela, ele cai da cadeira, ele morre, e ela, quando ela está para dar à luz, ela ouve essas notícias. O que aconteceu com ela? Ela, quase na hora de dar à luz, ela vai dar à luz. E ela vai dar à luz, e eles vão colocar o nome da criança de Icabode. Icabode. Foi-se a glória de Israel. Irmão, se a presença de Deus estiver na nossa vida, e a gente começar a fazer coisa errada, mesmo estando na presença de Deus, vai chegar uma hora que a presença de Deus, ela vai se afastar. Ela vai sair, porque o nosso Deus, ele é santo. Ele não tem prazer no pecado. E a Bíblia fala que chegou uma hora em que Hofni e Finéias, eles morreram na batalha. E a Arca da Aliança, ela foi para a terra dos filisteus. E foi-se dado um nome para a criança: Icabode. Nós não podemos gerar isso na nossa vida. Nós não podemos deixar isso ser gerado na minha vida e na sua vida. O pecado. E para que a glória de Deus se afaste da nossa vida.
que a presença de Deus se afaste da nossa vida. Porque chega uma hora que Deus ele fala. Deus é longânimo. Deus ele fala. E aqui no tempo de Eli e seus filhos, Deus vai levantar alguém, porque Deus ele precisava levantar alguém para falar com Eli, para falar com Rofini e Finéias, e Deus vai falar com eles, mas não adiantou nada. E chegou uma hora que o juízo de Deus veio, e eles morreram, Eli morreu, os 2 filhos morreram, e o mais importante, irmãos, a glória de Deus saiu de Israel. E agora ela vai para a terra dos filisteus. E para a gente entender o que Deus quer falar conosco, ela vai ficar 7 meses na terra dos filisteus. E a Bíblia fala para nós que na terra dos filisteus, irmãos, vai acontecer só coisas ruins com os filisteus. Eles vão ter tumores, vai dar tumores neles, vai nascer um monte de coisas ruins nos filisteus. E vai chegar uma hora que eles vão falar: nós vamos devolver a arca da aliança para os israelitas, para o povo de Deus. E a arca da aliança, ela vai sair da terra dos filisteus e ela vai para a casa de Abinadab, no outeiro de Abinadab. E quando Davi, ele decide no coração dele buscar a presença de Deus, ela está na casa de Abinadab. E a Bíblia fala que o tempo que a arca teve na casa de Abinadab, Deus abençoou tudo que Abinadab tinha. Irmãos, é a presença de Deus na nossa vida que faz toda a diferença. É a presença de Deus na minha e na sua vida. Em que áreas da nossa vida? Em que área da nossa vida em que Deus ainda não tem espaço? Que Deus ainda não tem feito. Ele não tem feito porque Ele não quer? Não. Ele não tem feito porque nós não estamos deixando. Porque Deus ele quer fazer 100% na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz que o tempo em que a arca esteve na casa de Abinadab, Deus abençoou tudo que Abinadab tinha. Mas vai chegar um tempo que Deus vai levantar um homem, quando a gente olha para a vida de Davi é uma vida cheia de falhas, mas ele é um homem, irmãos, segundo o coração de Deus. Davi é um homem levantado por Deus em um tempo que quem reinava em Israel era o rei Saul. E a Bíblia vai dizer que, se a gente for fazer uma conta mais ou menos, 40 anos que Saul reinou, com mais 20 anos que a arca da aliança ficou na casa de Abinadab, mais ou menos uns 60 anos, mais ou menos. Porque depois Saul vai morrer, quem vai começar a reinar é Davi. Davi vai reinar, não vai reinar em todo Jerusalém, ele vai reinar primeiro em Jerusalém, depois ele vai reinar em Judá, e depois ele vai reinar em todo o Israel, mais 40 anos. Então a arca da aliança ficou longe de Israel mais ou menos uns 60, 70 anos. Irmãos, no tempo de Saul, não se ouve falar da arca da aliança. E quando a gente olha para a vida de Saul, o rei Saul, um homem que não se preocupou em buscar a presença de Deus, um homem que se preocupou, que começou bem, um homem que tinha um chamado de Deus, um homem que foi cheio do Espírito Santo, que profetizava no Espírito, um homem que começou bem, mas um homem que não foi forjado, um homem que não foi trabalhado para assumir o cargo de rei. E através de um detalhe, de um momento, em um momento em que os reis saíam para batalhar contra os filisteus, contra os inimigos, eles estão voltando da batalha, e as mulheres que assistiam os reis que voltavam da batalha, elas começaram a cantar: Saul feriu milhares, Davi, porém, feriu 10 milhares. Irmãos, daquele momento em diante, parece que Saul ele esqueceu daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele esqueceu que ele começou debaixo de um chamado para reinar.
E a vida de Saul agora, ele vai esquecer da arca, ele vai esquecer da presença de Deus, e Saul agora, irmãos, ele vai viver o resto da vida dele se preocupando em perseguir Davi, em matar Davi. Mas Deus ele já tinha recusado Saul. Porque Saul, irmãos, ele não buscou a presença de Deus para a vida dele. Ele não se submeteu àquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. O que Deus pede para mim e para você fazer nesse ano, através desse ano, através de toda a nossa vida, é submissão à palavra de Deus. É submissão à palavra de Deus. Que eu não sei em que área da minha vida, eu não sei em que área da sua vida, no ano de 2021, nesta área, eu não obedeci. Nessa área não foi a palavra de Deus que reinou na minha vida. Nessa área da minha vida não foi Deus falou, mas eu não coloquei diante de Deus para me submeter. Deus fala para nós nessa tarde, através da palavra dele, busque Deus em todas as áreas da sua vida. Nós temos que entregar 100%. Temos falhas, temos defeitos, temos muito que aprender com a palavra, temos muito que obedecer à palavra. Deus entende, mas é momento da gente começar a colocar a nossa vida, áreas da nossa vida, que ainda Deus não domina, áreas da nossa vida que ainda Deus, nós não buscamos Deus ainda para Deus curar, para Deus libertar, para Deus fazer, para que nós possamos ver o sobrenatural na nossa vida. E chega um momento em que Davi, ele se dispõe, foi o texto que nós lemos aqui, em 1 Crônicas, capítulo 13, ele se dispõe a buscar a arca lá onde ela estava, na casa de Abinadab. Irmão, se nós formos ler a primeira tentativa de Davi para buscar a arca de Deus, aonde ela está, ele vai fazer errado. Davi, ele vai fazer errado, ele vai buscar de uma forma errada. A arca, ela não era transportada em um carro novo. A arca, ela não era carregada em um carro de madeira. Não era assim que se fazia. Irmãos, nós não temos desculpa, porque nós temos aprendido da maneira certa como se deve fazer. Nós sabemos como fazer. Aqui eu não entendo, eu não sei, mas Davi, ele fez da forma errada no capítulo 13. Ele foi buscar a arca, a intenção era boa, o desejo de Davi era trazer a presença de Deus para Israel, através da arca da aliança, mas ele fez da forma errada. E o que aconteceu? Morte. Aconteceu morte. Temos que buscar da maneira certa. Temos que buscar conforme a palavra de Deus, como ela nos ensina. Amém? Mas é com o erro que a gente aprende, amém? É nos erros que a gente cresce. E Davi, como ele é um homem que tem um coração quebrantado, é um homem segundo o coração de Deus, ele vai agora fazer da maneira certa. Davi, ele vai fazer da maneira certa. Se a gente for ver aqui no capítulo 15 de 1 Crônicas, a arca é levada para Jerusalém. Agora é da maneira certa. Irmãos, nesse ano de 2022, põe no seu coração. Eu já estive pensando em algumas coisas na minha vida que eu tenho que lutar para tirar, para vencer e fazer da maneira certa para me trazer a presença de Deus para a minha vida. Nós temos que desejar o Senhor. Nós temos que querer a glória do Senhor na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, na vida do irmão que está na igreja. Nós temos que desejar isso. Nós temos que buscar o Senhor, desfazer das coisas ruins, desfazer da maneira errada e começar a fazer da maneira certa, para que a glória de Deus, para que a presença de Deus venha para a nossa vida.
E nós conseguimos, irmãos, porque hoje nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Basta querer, desejar. E a presença de Deus, ela vem. O Senhor vem. É isso que o Senhor quer para nós. É isso que o Senhor quer para a igreja dele. Quem anseia estar na nossa vida é o Senhor. Ele deseja estar conosco em todos os momentos. Quando você levanta, quando você sai para trabalhar, quando você canta, quando você pensa, quando você faz um projeto, Ele quer estar com você. Ele quer fazer parte da nossa vida, mas da maneira certa. Amém? Para que não haja morte da maneira errada. E tem coisas, irmãos, que tem como a gente recuperar, mas tem coisas que não tem como voltar atrás mais. Uzá, a Bíblia não fala aqui que Uzá ressuscitou. Uzá morreu. E Uzá tinha uma boa vontade ali. Ele queria segurar quando a arca escorregou do carro. Irmãos, na presença de Deus, só com boa vontade não adianta. Não adianta. É obediência, é a ajuda do Espírito Santo. Amém? E Deus vai fazer na nossa vida. Eu creio que Ele vai fazer na sua vida. Eu creio que Ele vai fazer na vida da igreja. Amém? Agora no capítulo 15 aqui, irmãos, a arca é levada para Jerusalém agora da maneira certa. Olha que diferença. Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Davi agora, olha o que Davi está dizendo: ninguém pode levar a arca da aliança senão os levitas. Era trabalho dos levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para os servirem eternamente. E Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e dos seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaias, o chefe, e de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos. Irmãos, eles têm o chamado, eles foram escolhidos por Deus, mas olha aqui o detalhe: santificai-vos. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Olha que interessante. Davi está reconhecendo que da primeira vez que ele fez, não foi conforme a ordenança de Deus. Mas agora as coisas estão caminhando da maneira certa. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ó, irmãos, estão trazendo agora da maneira certa. Tem os levitas, tem os cantores, estão na presença de Deus, santificaram a vida, e agora a arca da aliança, eles estão trazendo a arca da aliança, eles estão trazendo a presença de Deus para Israel, da onde
A presença de Deus, ela não deveria ter saído. Designaram, pois, os levitas Aemã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Beraquias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Bene-Jaziel, Semeramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Eli, Felel, Miqunéias, Obed-Edom e Jeiel, os porteiros, e os cantores Emã, Asaf, Etã, e faziam ouvir com símbolos de metal, e Zacarias, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia, com alaúdes sobre Alamote, e Matitias, Elifelel, Miqunéias, Obed-Edom, Jeiel, Azazias, com harpas, sobre Seminite, para sobressaírem. E Quenaia, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. E Benaias e Eucana eram porteiros da arca. Irmãos, e aqui Deus... E olha, vamos agora aqui no versículo 27. E Davi é vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Quenanias, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho, e todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, e ao som de cornetas, e de trombetas, e de símbolo, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor, à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou, e de uma janela, e vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Irmãos, agora está tudo certo. A alegria, os cânticos, a presença de Deus, um culto, como nós fizemos aqui hoje. Está tudo certo, está da maneira certa. Agora a presença de Deus volta para o meio do povo. A arca da aliança volta para Jerusalém, da onde ela não deveria ter saído. A presença de Deus não pode sair da nossa vida. Amém? Nós sabemos como fazer e vamos fazer. Vamos nos esforçar, santificar a nossa vida, buscar em Deus, no Espírito Santo, ajuda para obedecer a palavra. Vamos orar a Deus para que Deus nos ajude, irmãos, nesse ano, a andar conforme a presença dEle, andar na presença dEle, conforme a vontade dEle. E a receita para 2022 é isso, irmãos. É o meu sucesso e o seu sucesso, é a presença de Deus na nossa vida. Não tem aonde a igreja do Senhor buscar, fora da palavra, sem a presença de Deus. Não tem como. Nós que somos de Jesus, nós que entregamos a vida para Cristo, hoje, o nosso foco é a presença. É a presença. Quando nós temos a presença, irmãos, está tudo certo na nossa vida. Nós estamos satisfeitos com tudo. Tudo está bom. Se estiver faltando alguma coisa, glória a Deus. Se Deus estiver fazendo, glória a Deus. Se surgir um problema, glória a Deus, eu vou vencer. Eu vou passar na presença do Senhor. A presença de Deus é tudo para nós. É o que satisfaz o crente. É o que satisfaz o nosso espírito, é o que satisfaz a nossa alma. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, irmãos, as tentações vão aparecer. Irmãos, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós passamos por um exército, nós saltamos muralhas. O impossível acontece na nossa vida. De que forma? As pessoas vão olhar para a nossa vida. Como Mical olhou para Davi, e elas vão tentar nos desprezar, mas elas não entendem o que nós temos. Elas não entendem o que nós temos. O mundo não entende o que você tem.
O mundo não entende o que eu tenho. Quando nós vamos buscar a presença de Deus para a nossa vida, quando nós trazemos a presença de Deus para a nossa vida, e até dentro da igreja, é duro dizer isso, tem muita gente que despreza aquele que é cheio do Espírito Santo, é cheio da presença de Deus. Isso tem que mudar na igreja, isso tem que mudar no meio do povo, porque todos nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus, a presença de Deus é para todo mundo. A Bíblia diz que o véu foi rasgado, de alto a baixo. Hoje o caminho está aberto. Basta eu e você buscarmos a presença de Deus para a nossa vida. O Senhor quer isso. O Espírito Santo quer isso. Sabe aquela pessoa que deseja estar com você? Pensa agora numa pessoa que você gosta, que você quer estar na presença dela e você faz tudo para estar na presença dela. Assim é o Espírito Santo, aleluia. Ele quer estar na minha vida toda hora, Ele quer estar junto comigo toda hora, Ele tem ciúme de mim. E quando eu chego na presença de Deus, eu creio que Deus fala assim: Ele veio me buscar, Ele tirou um tempo para falar comigo, Ele veio trazer os problemas dele para mim. Aleluia, isso agrada o Pai. E muitas vezes nós tiramos meia hora, 1 hora para falar com o Senhor. Nós não entramos no nosso quarto. É muita coisa tirando a nossa atenção. E é isso que o mundo quer. Eu vou falar uma particularidade minha. Porque quem prega, primeiro a espada come para cá, depois ela vai para lá. A espada tem 2 gumes. Hoje, irmãos, eu coloquei internet no meu celular, mas já vou tirar, porque eu não sei mexer com isso. E eu estou começando a enveredar pelo lado de luta. Quando eu vejo um combate, um brasileiro lutando, às vezes eu chego em casa, irmãos, eu não estou dizendo que eu não busco a presença de Deus, não estou dizendo que eu não leio a Bíblia. Graças a Deus, Deus tem dado graça, Deus tem me sustentado. Irmãos, mas tem hora que eu tiro 40, 1 hora, eu fico ali no celular, tenho acompanhado política, lógico que a gente tem que estar por dentro mesmo. Mas se a gente deixar essas coisas, vão tomando o lugar da gente orar, da gente ler a Bíblia, da gente tirar um tempo com Deus. E a oração, a presença, quando a gente vai buscar a Deus em oração, quando a gente vai buscar a presença de Deus, irmãos, a gente muda. A gente muda. A oração não muda Deus, a oração muda eu e você. A presença de Deus muda nós. Eu falo isso por experiência própria. Deus pega o barro, o homem chucro, que ninguém dá nada para ele, e vai moldando, vai transformando, daqui a pouco aquela coisa que ninguém dava nada, aquela pessoa excluída, daqui a pouco está bonita. Deus, ele vê tesouro em barro. Só Deus vê tesouro em vaso de barro. É isso que Deus vê em nós. Em 2022, irmãos, as coisas têm que ser diferentes. É primeiro a presença. É primeiro a casa do Senhor. Salmo 27, versículo 4. Salmo 27. Versículo de número 4. Abra aí para nós. Glória a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o que é um homem que quer buscar, que tem um coração e quer as coisas de Deus para a vida dele. Esse homem é Davi. Davi fala assim, uma coisa é pedir ao Senhor. Ele pediu, e olha o versículo, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. É Davi, irmãos. É Davi. Coisa mais gostosa é estar na igreja, irmãos. Eu gosto. Eu não sei se você gosta, mas eu gosto. Eu gosto. Aqui é o lugar nosso. É a igreja. A igreja não é o templo, mas é o lugar onde Deus preparou para que a igreja espiritual, a igreja militante na terra,
a igreja triunfante na terra, se reúne para adorar Ele, para exaltar o santo nome dEle, para colocar diante dEle as suas petições, as suas aflições, as lágrimas, que quando você está chorando, a Bíblia diz que vem um anjo e pega num odre as suas lágrimas. Não está nada esquecido diante de Deus. Mas Deus, Ele quer, Ele anseia pela presença dEle na nossa vida. E Davi, ele se dispôs, cheio de falhas como nós, mas ele aprendeu a fazer da maneira certa, e fez da maneira certa. E as coisas aconteceram na vida de Davi. As perseguições vão vir mesmo, irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais o inimigo vai tentar tirar você da presença de Deus, mas ele não consegue. Saul tentou matar Davi durante 40 anos, pelo menos no reinado dele, não conseguiu. Não conseguiu. E quando houve aquele tempo de calmaria, que Davi agora ele está reinando sobre todo Israel, a primeira coisa que surge no coração de Davi é buscar a presença de Deus, é trazer a arca da aliança, que está a presença de Deus que saiu. Davi tinha tanto, podia ter planejado tantas coisas. O meu inimigo morreu, eu agora sou rei sobre todo Israel, tenho uma condição. Agora eu vou para a praia. Eu vou para a praia agora. Não pode ir para a praia, meus irmãos. Pode dar um passeio, pode planejar. Deus gosta também, Ele que criou o mar. Às vezes eu olho de cima e falo assim, lá, o meu filho nadando no mar. Foi eu que criei. Se diverte também, mas a primeira coisa, ele falou assim, não, eu quero a presença. Eu quero é a presença. E eu vou trazer a presença de Deus. Quem quer a presença de Deus nesse ano? Vamos buscar a presença de Deus para a nossa vida. Nós vamos ver algo maravilhoso acontecer na nossa vida, irmãos. Nós precisamos ver. Jesus não mudou, o nosso Deus não mudou. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. É nós, irmãos, é nós, somos nós que temos que nos dispor. É nós que temos que dizer, Senhor, eis-me aqui, eu vou, eu quero, e nada vai me impedir. Me ajuda a enxergar as coisas que eu estou fazendo errado, e me ajuda a fazer as coisas que não estão dando certo, Pai. Me mostra as coisas que estão dando errado, para me fazer certo, para que a presença do Senhor venha para a minha vida. Venha para a minha casa, venha para o meu casamento, venha para a vida dos meus filhos, venha para a minha família, venha para o Brasil. E a igreja, irmãos, nós somos a instituição mais poderosa que tem na face da terra. Deus levantou a igreja justamente para isso, para fazer a diferença nesse mundo. Esse mundão aí fora, tudo arrebentado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. E é gostoso, irmãos. Eu acho que quando a gente experimenta, você quer mais. Quem experimenta quer mais de Deus. Quem experimenta quer mais. Tem um louvor que fala que aquele que entrou no Santo dos Santos, quem pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não sabe viver. A presença de Deus, a glória de Deus, aleluia, na nossa vida, na nossa casa. E nós temos tudo para trazer a presença de Deus para a nossa vida. Nós temos a palavra, nós temos liberdade de orar. Jesus passava a vida, o maior tempo da vida dele orando. Jesus, eu creio que ele tinha que fazer a parte humana dele, mas a parte espiritual, como filho, era buscar Deus. Ele tirava tempo na presença de Deus. Lucas capítulo 6, verso 12, a Bíblia fala que Jesus, ele tirou um tempo, irmãos. Ele passou a noite inteira orando. Lá está escrito assim, Jesus, ele se dispôs a orar, e ele passou a noite inteira em oração.
O tempo meu de oração, irmãos, todo dia é 1 hora. É 1h30 de oração na parte da manhã. Todo dia. E a leitura da palavra de Deus. Todo dia cedo. E eu creio que é o que tem me sustentado. É o que tem sustentado a minha casa. É o que tem me sustentado, é isso. E a presença de Deus na nossa vida, irmãos, quanto mais perto de Deus, e quanto mais a gente trazer a presença de Deus para a nossa vida, eu falo isso, irmãos, porque tipo assim, Milton, mas você é cheio de falha, nós somos cheios de falha mesmo, mas a gente está tentando, a gente está buscando, a gente está se esforçando para que as pessoas vejam Cristo em nós, sintam a presença de Deus na nossa vida. No começo da minha conversão, tinha uma moça que trabalhava com a Andréia, a gente era monte, era jejum, era Bíblia, era oração. Um dia a moça, ela chegou e falou para a Andréia: eu sinto a presença de Deus na vida do seu marido. Ela falou para a Andréia. E a gente vai deixando essas coisas se perder, irmãos. A gente vai deixando coisas entrar, que vai roubando um pouco o tempo, o foco nosso. E são coisinhas, né? A Bíblia diz que são as raposinhas. São as pequenas coisas, porque uma coisa grande você vê, mas de repente é uma coisa pequena, que está tirando o foco, que está tirando a intenção, está tirando a visão nossa. Volta um pouquinho aí, irmãos. Salmo 18. Salmo 18. Versículo 29. Glória a Deus. Salmo 18, versículo 29. Diz assim, na minha versão: porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltarei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas ou das corças, e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. E ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Irmãos, olha que coisa linda. Isso é Deus que faz na nossa vida. Isso é o Senhor que faz na minha vida e na sua vida. E eu creio que se a gente andar pelos caminhos, se a gente inclinar o nosso coração a buscar, a entregar, a esforçar em buscar o Senhor, as coisas na nossa vida, irmãos, elas vão mudar. E tem coisas, eu creio que tem coisas na minha vida que precisam mudar. Tem coisa também na sua vida que também precisa mudar. E vamos mudar o que precisa mudar. Vamos tirar o que precisa tirar.
É a decisão, eu quero, e eu vou buscar. Eu quero e eu vou buscar. E ninguém mais te segura. Coloque os seus objetivos diante de Deus. Sonhe mesmo, mas coloque o Senhor como parte do seu sonho. E nós vamos ver as coisas de Deus acontecendo na nossa vida. O sobrenatural de Deus na nossa vida. Deus quer fazer. E eu creio que Ele vai fazer. Porque a honra e a glória é para o nome dEle. Amém? Porque hoje, irmãos, nós não temos mais para onde correr. Hoje nós temos que avançar para perto do Senhor. O tempo é findo. O tempo é findo. As coisas estão acontecendo conforme a palavra de Deus. Nada vai acontecer sendo que não tem escrito na palavra do Senhor. E tudo está escrito. E tudo vai acontecer. Mateus 24:35 diz que céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. É a palavra de Deus. É a Sagrada Escritura que nós temos que seguir. Nós temos que nos submeter. Não é fácil? Não é. Aí entra onde entra o Espírito Santo. Eu não consigo, mas com a ajuda do Espírito Santo eu consigo. E eu quero a presença de Deus para a minha vida. Eu quero o sobrenatural de Deus para a minha vida. Espírito Santo, me ajuda. Eu vou buscar, me ajuda. Me dá força. Tira tudo aquilo que me impede. Tira tudo aquilo que ainda está me segurando. Todo embaraço. E nós vamos colocar o Senhor, a presença do Senhor como objetivo. A glória de Deus para nossas vidas, para nossa casa, para nossa família, para os nossos sonhos. Irmãos, e tudo vai acontecer. E é tudo no tempo de Deus. Não deixe entrar a ansiedade no coração. Não fique ansioso por nada. Não andeis ansioso por coisa alguma. Nós temos que aprender a confiar, a colocar, a descansar e buscar a presença de Deus, que as coisas vão acontecendo naturalmente. Naturalmente. Havia uma promessa de Deus para os discípulos. Havia uma promessa. Jesus disse para os discípulos assim, para a gente terminar. Lucas capítulo 24, lá no finalzinho, Jesus disse para os discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava dizendo para os discípulos: fica na minha presença. Jerusalém ali, Jesus está dizendo do lugar geográfico, mas existe a Jerusalém celestial, a Jerusalém espiritual. Jesus está falando da vinda do Espírito Santo. Irmãos, e quando a gente olha para a igreja primitiva, eles perseveravam em oração no templo. E vai chegar a promessa de Deus em um momento em que eles estão fazendo aquilo que Jesus pediu. Eles obedeceram. E a promessa de Deus vai se cumprir. E a Bíblia diz que, Atos capítulo 2, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, olha o detalhe, que coisa linda. De repente, cumpriu-se a promessa. E foram todos cheios do Espírito Santo. Foram revestidos de poder. Se você está buscando o Senhor, se o foco seu é o Senhor, se o seu coração está na presença de Deus, se o nosso coração está na presença de Deus, se nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor, vai ser de repente. As coisas de Deus vão acontecer. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele disse, vai se cumprir. Só fique na posição. Nós já estamos na posição certa. Nós estamos numa posição de receber. Mas muitas vezes nós só queremos receber. Nós temos que ficar na posição. E nós já estamos na posição. Irmãos,
E as coisas de Deus é de repente. Para Deus fazer agora. É de repente. Deus pode fazer agora. Deus pode fazer a hora que você sair daqui e chegar na sua casa. Deus pode fazer enquanto você está dormindo. Deus pode fazer amanhã, a hora que você acordar. Agindo Deus, quem impedirá as promessas dele na vida da igreja? Mas vamos santificar a nossa vida. Vamos fazer da maneira certa, conforme está escrito na Sagrada Escritura. E vamos ter essa fome, esse desejo de buscar a presença de Deus para a nossa vida. Que as coisas, no momento de Deus, elas vão acontecer. Quem sabe Deus não tem preparado para você agora, na primeira semana de janeiro. Quem sabe Deus não tem preparado para você agora, na segunda semana de janeiro. Quem sabe não é no mês de janeiro, irmãos? O que você tem pedido, o que você tem buscado. Será que já não está chegando? Abacuque 2,4. A alma do soberbo não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu, nesse dia 2 de dezembro, de trazer a palavra para a igreja. Medita na palavra, segura a palavra no coração. Essa é a fome que nós temos que ter, é a presença de Deus na nossa vida. Não deixa nada mais entrar no seu coração. Nós temos que buscar o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas Deus vai acrescentar. O nosso Deus é poderoso para fazer mais, infinitamente mais daquilo que nós pedimos e colocamos diante dele, segundo o poder que nós opera. Ele é poderoso para fazer. Ele vai fazer. Ele quer fazer. Ele quer fazer. Não deixe entrar no seu coração o que você tem orado, você tem buscado e Deus não está fazendo. Ele está fazendo, você não está vendo. Ele já está fazendo. Só de eu e você estarmos aqui, Deus já está fazendo. Ele já sustentou eu e você. Só da gente ter virado de ano, desses 2 anos terríveis que nós passamos, estarmos aqui, é Ele que está fazendo. A honra e a glória é para Ele. Não é para a medicina, não é para o médico, não são para os medicamentos, porque primeiro a nossa confiança está no Senhor, mas nós não desprezamos a medicina. Como eu disse aqui no começo, nós cumprimos o protocolo, porque nós somos obedientes, somos submissos à lei do homem, mas quem guarda quem guarda você é o Senhor. A nossa fé está no Senhor. Amém? Fica com essa palavra no coração, que Deus abençoe cada irmão que está aqui, viu? Que o Senhor faça na nossa vida. Ele quer fazer, é a vontade dEle, Ele quer nos alegrar. Como um pai deseja abençoar um filho, o nosso Pai Celestial também quer abençoar a igreja dEle. Amém? Basta eu e você nos dispormos, e o Senhor vai fazer. Nós temos que ansiar o sobrenatural, sair do natural, não viver só de pão, mas viver das coisas sobrenaturais, da palavra, do jejum, da oração, da busca incessante, Amém? Jeremias, só para a gente fechar, Jeremias 29. Jeremias capítulo 29. Versículo 13. Jeremias 29, 13. Está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis. Então nós vamos achar. Existe uma fórmula aqui: buscar-me-eis e me achareis.
vocês vão me achar, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Vamos ficar em pé, meus queridos. Deus abençoe você com essa palavra. Possamos estar com a presença do Senhor em nossas vidas. Maravilha, uma ótima noite, uma ótima semana, um ano glorioso, abençoado para toda a igreja, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, te agradecemos, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará por nós. Te agradecemos por mais um ano de vitória, de vida, de esperança, de paz, alegria. Ajuda-nos a estarmos na Tua presença, no temor e tremor diante de Ti, Senhor. Possamos voltar para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua bênção. Estender a bênção a outros que estão em casa, no nosso trabalho, na rua, em qualquer lugar. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor e fala para ele: feliz ano novo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.